Mais uma vez na casa, né? Segunda vez. E é com muita satisfação que a gente vem fazer o nosso trabalho conjuntamente com vocês. Para quem não me conhece, eu sou do Grupo Sheila. Nós fazemos esse trabalho de intercâmbio nas casas aqui em Belo Horizonte, região metropolitana e algumas outras cidades, para que a gente consiga entender a nossa doutrina da melhor maneira possível. Hoje, com a permissão da casa, eu escolhi o tema, mas foi um tema proposital. Nós vamos falar sobre o nosso mestre, nosso grande amigo, nosso irmão, Jesus. Porém, com a outra roupagem, porque nós temos que aprender a ver, a sentir, a estudar sobre o nosso mestre de uma versão mais moderna, uma versão mais atualizada, uma versão mais adaptada aos nossos dias atuais. Muitas vezes a gente, acho que a grande parte veio de outras religiões, e lá a gente tem ainda uma imagem daquele Jesus que está na cruz, aquele Jesus que está sangrando, aquele Jesus que tem uma coroa, e dentro da doutrina nós temos uma outra linguagem para explicar Jesus. Então nós vamos estudar hoje Jesus, nós vamos pegar pedacinhos do Evangelho, contribuições dos evangelistas, alguns, para que a gente entenda os evangelistas segundo a doutrina espírita. Nós temos essa dificuldade, muitas vezes, de estudar o Evangelho apropriando da linguagem espírita. E eu sou uma das que mais falo nas casas espíritas, tentando adaptar para que as pessoas entendam o Evangelho de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rica. Então, hoje, muitas pessoas acreditam que vão estranhar a maneira que vai ser colocado. Mas todas as colocações estão em livros espíritas, fora o nosso Evangelho, fora a Bíblia, que é o componente básico da doutrina. Então, não se estranhe, porque é uma versão um pouco nova para muitos de vocês. Então, vamos começar. Nós vamos falar do mestre e nós vamos, como você já deve ter lembrado, normalmente eu vou falando e vou colocando as referências da onde eu tirei, ou o livro, ou o espírito, ou o autor, para que as pessoas entendam que na doutrina deve ser falado segundo as obras espíritas. Então, nós vamos pegar o livro Redentor. Então, neste livro, ele vai falar: Jesus esteve conosco de uma forma visível, porque nós sabemos que Jesus continua conosco, apenas está numa forma que os olhos carnais não têm condição de ver, mas o Espírito vê, mas o Espírito sente. Então, coloca-se a partir daí. Então, coloca, ele veio com um corpo físico de carne especial. Para ele estar conosco, ele já era um espírito puro naquela época. Então, nós vamos contar que, segundo a doutrina, todas as nossas evoluções, todos os nossos crescimentos, nós temos roupagem diferente. Nós viemos com corpos adaptados
para aquela estrutura que estará conosco por um tempo. Então, Jesus, para estar conosco, teria que também estar com uma estrutura visível, adaptada para essa estrutura que nós chamamos terra. E nós sabemos pela doutrina que este trabalho de constituir um corpo para o nosso mestre demorou 1000 anos para que tivesse uma constituição apropriada para que ele passasse por um período conosco. Então, neste livro ele fala, o corpo era perfeito, delicado, puro, mas de vibração superior a nós. Espírito puro não tem essa matéria densa como nós. Mas, para estar nesta estrutura terra, ele teria que ter condições semelhantes à nossa. Então, na terra, nós temos necessidades básicas. Nós temos que ter uma comida, nós temos que ter vestimenta, nós temos que beber água. São condições de todos os espíritos encarnados estarem entrosados. Então, Jesus deveria seguir a lei. Ele não poderia vir com uma estrutura diferente. Ele não poderia ver aos seus seguidores de uma maneira completamente ilusória. Então, ele teria que ter um instrumento. Nós sabemos na doutrina que o corpo é um instrumento, uma ferramenta apropriada para esta encarnação. Então, todos nós trabalhamos para ter este corpo nesta encarnação. Então, ele fala lá, vibração superior aos homens. Mas, lá em Filipenses vai falar, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma do servo, fazendo semelhante aos homens. Era o melhor presente para nós. O nosso mestre está um pouquinho parecido com as nossas constituições físicas. Era mais fácil para que a gente pudesse entender a mensagem da Boa Nova. E a gente percebe, toda a espiritualidade sempre vai nos falar que tem um trabalho sempre anterior para que a gente tenha as melhores condições para a nossa evolução. Então, Jesus veio da melhor maneira para aproximar a cada um de nós a Ele e que posteriormente vai ser ligado a Deus. Porque, segundo ele fala, venha a mim para ir ao Pai. Então, não tem condição da gente sair da do mundo inferior e ir direto ao contato com o Pai. Nós deveremos passar pela Boa Nova do Mestre. E aí a gente vai dividir agora com essas surpresas, né? Então, nós colocamos natureza humana de Jesus. Sabemos que é um espírito puro, mas tinha que vir numa constituição humana, o que nós chamamos, essa pelinha aqui. Então, vamos ver características físicas. E agora a gente vai ter a contribuição dos evangelistas para que a gente entenda esse Jesus vivo, esse Jesus que não vai estar longe nunca, sempre estará conosco. Somos as suas ovelhas. Então, a gente vai dividir. Vamos começar com João 21, versículo 5. Então, ele fala lá, Jesus sentia fome.
Não é uma coisa impossível. A nossa sobrevivência neste planeta precisa de alimentos sólidos. Não tem nenhum que não precisa. Todos precisam. Então, ele vai nos provar essa característica humana através de um pedacinho, ou seja, de um trecho do Evangelho, aonde está escrito: filho, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Jesus disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Então, para chegar até nós, sempre o mestre utilizava recursos próximos à realidade daqueles que ele estava dirigindo a sua palavra, direcionando a sua instrução. Então, ele vai para uma necessidade física. Qualquer um de nós tem fome. E eles todos vão falar, não. E aí, Jesus vai dar a instrução. Olhe para o lado direito. Agora vamos ver a doutrina, como explica este pedaço aqui. Todos nós temos fome de alguma coisa. Somos espíritos. Então, essa inquietude, essa vontade de querer fazer alguma coisa, essa necessidade de um movimento, ela é implícita do espírito. Sempre vamos ter ânsia de alguma coisa. Porque lá no início, lá na origem, nós somos criados para a evolução. Então, implicitamente, todo espírito tem essa necessidade de estar em movimento. Pode até, por livre, espontânea vontade, ou seja, por livre-arbítrio, não querer um movimento, mas é contrário à origem nossa. Tudo está em processo de evolução a todo momento. A doutrina fala, não existe ociosidade no universo, nas galáxias, tudo está em movimento. Então, quando a gente vai estudar essa partezinha aqui, segundo a doutrina, nós vamos ampliar essa mensagem. Todas as vezes que essa ânsia, essa ansiedade nos bater, é sinal que nós temos que rever aonde nós estamos. Está ruim, está difícil, vamos fazer uma checagem de possibilidades. O lado esquerdo está ruim, passa para o lado direito. Nós temos obrigação de manter o movimento. A doutrina, Memê vai falar, o movimento ele deve ser eterno. Então, para que a gente entenda que não adianta tentar viver parado, tentar viver só esperando acontecer. Na doutrina não tem este incentivo para a ociosidade. Pelo contrário, é sempre para a gente melhorar. O que é a reforma íntima? É este movimento que eu faço constantemente, visando o quê? Visando sair da onde eu estou e ter novas oportunidades, novas vantagens nessa reencarnação, ou seja, novos movimentos. Vamos ver a próxima lição. Tinha sede. Ainda continuamos com João. Essa é simples, dai-me de beber. Este
pedacinho está naquela passagem da Samaritana, onde Jesus, para aproximar-se daquela que vinha de um local extremamente fora de qualquer comunicação, na Samaria, né, na localidade de Samaria, todo mundo que participava, que era de Samaria, não era bem-vindo, não era bem-quisto pelos outros povos. E Jesus vai ao encontro desta pessoa, que representava todo um povo excluído. E para se aproximar, pega exatamente o que ela estava mais necessitada naquele momento. Ela foi pegar água no poço. Então, ela tinha uma necessidade. E Jesus, astutamente, vai introduzir o diálogo com a necessidade dela. Aí, o que a doutrina vai explicar nisso aqui? Muito fácil. Nós temos que estar atento às oportunidades. Nós temos que direcionar o nosso diálogo, a nossa fala, a nossa ação, para que a gente não perca nenhuma possibilidade de crescimento. Aonde eu vou atuar? Aonde eu estou? Naquele momento. Ah, mas eu gostaria de estar lá, mas não é a sua praia. Você, se tivesse a necessidade de estar lá, estaria lá. Como você está aqui, é aqui que você tem que modificar, é aqui que você tem que contribuir, é aqui que você tem que fazer algo. Trabalhadores em todas as situações. Não é só no sábado, no domingo, na reunião pública. São todos os momentos que nós temos. Deus nos dá possibilidades o tempo inteiro. Nós é que não acordamos para essa. E aqui a gente vê um simples ato. E aí, não sei se vocês lembram, no finalzinho desse diálogo, ele fala: se tomar a água que eu trago ou que eu ofereço, não terá sede nunca mais. Ou seja, nós precisamos beber a água da Boa Nova. Nós precisamos introjetar essa água para que a gente, apesar das dificuldades, apesar dos problemas cotidianos, eu ter força e convicção que eu consigo vencer. Jesus falou: eu venci o mundo. Em outra época ele falou: tudo que eu faço você pode fazer e muito mais. Ou seja, não tem exceção, o trabalho é para todos. O resultado é diferente, de acordo com o meu compromisso com a missão. Qual que é a missão? Falar, estudar, praticar o evangelho. Por isso eu sou cristã, ou seja, eu estou acreditando na boa nova. E também sou espírita, ou seja, eu acredito a tal ponto que agora eu posso propagar, eu posso atuar mais dentro da boa nova. Vamos ver outro exemplo? Continuamos em João. Ficou cansado. Muitas vezes as pessoas esquecem, nós temos uma Constituição que, às vezes, não é toda hora não, às vezes estamos cansados. Não confunda com preguiça, não confunda com ansiosidade. A espiritualidade nos explica, o cansaço é da matéria, o espírito não cansa nunca. O espírito é energia vital, ou seja, uma energia que ela está em movimento. Então, nós vamos ver aqui, ficou cansado.
na mesma passagem da anterior, mas um pouquinho antes. Havia ali o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Todas as vezes que a gente lê essas duas palavrinhas em qualquer evangelho, em qualquer citação evangélica, nós temos que dar um stop. À beira, ou seja, ele não estava no movimento contínuo, ele entrou, ele estava à parte, para pegar aquela pessoa que não tinha iluminação e trazer para o rumo certo. Todas as vezes que nós estamos à beira do caminho, à beira da estrada, nós estamos provisoriamente fora da Boa Nova. E ele vai pegar exatamente uma pessoa que estava fora da Boa Nova, para dar o rumo certo. Por isso ele fala, eu sou o caminho. Ou seja, volte para o caminho certo. Então, quando ele tem essa atitude cansado, ele dá um stop. A doutrina explica, precisamos sempre estar introjetado com os nossos limites, com as nossas tendências. Na hora do desespero, na hora do delírio, nós temos que parar, respirar e entrar em contato com o Pai. É contato direto. Por isso nós não temos ídolos, não temos santos, justamente para fazer essa união, Criador e criatura. Então nós precisamos fazer a nossa reforma íntima sempre preocupado em acertar, rever, retornar à casa do Pai. Todas as vezes que não estamos fazendo isso, estamos à beira, estamos fora do caminho do bem. E é claro, como a gente acredita em lei de causa e efeito, todas as atitudes serão exatamente computadas. Quem está na beira, é na beira. Quem está no caminho certo, é outra contagem. Mas quem opina por A ou B é sempre aquele espírito. Vamos ver? Sentia dor. Essa é uma passagem também lá de João, pouco falada, mas extremamente importante. Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Esse está numa passagem um pouco antes de Jesus ir para o Sidério, aonde foi, entre aspas, feito o seu julgamento. Então ele pergunta o que ele fez de mal, para que ele saiba o que é o seu julgamento. E é claro, a resposta não existe. Se ele veio trazer a boa nova, se ele veio trazer o bem, não tinha nada que fosse contra a sua palavra. E não teve nenhuma resposta de nenhum daqueles doutores da lei. E a doutrina vai explicar de uma outra maneira. Nós temos que estar atentos que o bem que nós fazemos não é necessariamente visto e entendido por todos. A doutrina nos esclarece, devemos fazer o bem e ponto final. Por que fazer o bem? Porque essa é a vontade do Pai. Não devemos estar fazendo o bem e querendo uma recompensa. Fazendo o bem e querendo que a pessoa seja grata, linda, maravilhosa.
e a gente só fica colocando no caderninho. Eu fiz o bem para aquela pessoa, mas daqui a pouco eu vou lá e cobro. Esse não é o bem da doutrina. É o mesmo bem quando Jesus fala, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Este é o ensinamento da doutrina. Devemos estar na missão, mas pouco importa. Aplauso, você faz muito, você merece tanto. Isso são elogios para a matéria. Nós devemos estar sempre com a consciência, com o pensamento que fizemos o bem. Independente das pessoas acharem sim ou não. Foi muito ou foi pouco. O julgamento é da nossa consciência. Todos nós sabemos, está implícito em nós os mandamentos, as leis divinas. E nós sabemos quando a gente pisa na bola ou quando a gente não pisa na bola. E a doutrina nos fortalece. Não saia do caminho do bem. Porque este não é a melhor opção. Nós sabemos que tem a porta larga e a porta estreita. Cada vez que nós estudamos e entendemos, mais responsáveis nos tornamos pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Fomos criados para o crescimento. Então, esse crescimento também tem um peso, a responsabilidade de continuar fazendo o que o Pai nos pede para fazer. Vamos ver outra? Cadê o coisa? Tá. Beleza. Vamos ver outro. Características psicológicas. Olha como que é interessante. Nós temos essas características. Então, por que a gente coloca características psicológicas? Justamente para aproximar esse Cristo. Justamente para aproximar este mestre de nós. Para que ninguém ache que é um bam. O nosso mestre é amor, porque é espírito puro. Mas também, em alguma época, em algum tempo, passou por provações, passou por expiações. Não foi criado puro, foi criado como todos, simples e ignorantes. O trabalho é que diferencia. Então, nós vamos ver, agora estaremos com Mateus. Sentia dor e angústia. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiem comigo. Essa passagem é uma passagem que antecede a prisão de Jesus. Jesus sabia que ia ser preso, pegou os seus 3 discípulos mais próximos, subiu com eles para o monte e pediu que vigiassem enquanto ele estaria em sintonia com o Pai. E aí ele tem essa mensagem dos seus discípulos. Ele vai estar em sintonia com o Pai, ou seja, vai orar, vai estar em comunicação íntima com o Pai, volta e os 3 estão dormindo. Ele acorda e pede para que os 3 voltem e fiquem em vigia. Retorna para o lugar onde ele está, volta e a mesma coisa acontece. Então, dentro da doutrina, nós vamos explicar esse pedacinho. Quantas vezes já fomos chamados ao trabalho
e preferimos a preguiça, e preferimos o comodismo, e preferimos a indiferença. Ou seja, você que está com problema, eu não tenho problema nenhum. Ou seja, a responsabilidade é sua. Mas a doutrina é um braço do amor, ou seja, nos chama a sermos solidários, a estarmos em equipe, porque a obra do Pai é uma obra em equipe, não é uma obra individual. Eu posso até ter uma missão com um pouco mais de responsabilidade, mas a obra é de todos. Por isso, nós somos considerados co-criadores. Claro, aqueles que estão trabalhando na seara do Pai. Ainda tem muitos que não querem. Então, a doutrina nos fala quantas vezes fomos chamados de volta à casa do Pai e não aconteceu. Porque tínhamos compromissos materiais. Quantas vezes nós trocamos a parte espiritual para necessidades temporárias materiais. Quantas vezes o futebol, ou uma dança, ou um passeio, ou a chuva, ou o trânsito, fala mais alto do que a minha responsabilidade como cristã, como espírita, como semeadora na seara do Pai. Muitas vezes temos essa atitude desses discípulos próximos, sabendo o que estava acontecendo, a responsabilidade. Jesus escolheu 3 e Jesus nos escolhe para sermos as ovelhas dele. Quantas vezes Jesus precisa que nós estejamos alerta e continuamos na morosidade. Por isso, dentro da doutrina, nós temos aquela frase típica: orai e vigiai. O tempo inteiro. O meu trabalho ontem é ontem, mas hoje é tudo de novo. É sempre na constância que eu faço a diferença. Não adianta trabalhar 3 dias e ficar 4 na ociosidade. É uma continuidade. Este é o exemplo que nós temos da espiritualidade no seu trabalho. Nós encarnamos e desencarnamos. O trabalho continua. Aqueles que não precisam mais encarnar, os espíritos puros, continuam trabalhando. Eu trabalho, meu pai também trabalha. Né? Então, nós esquecemos disso. Nós vamos ver uma outra característica: sentir alegria, ainda em João. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O que a doutrina nos fala deste pedacinho aqui? Jesus é alegria. A boa nova é alegria. A boa nova não é aquela doutrina que cultua a dor, que cultua o sacrifício. Nós sabemos que temos dificuldades? Temos, mas as dificuldades para nós espíritas são escolhas que em algum momento, seja agora nessa encarnação ou em outras, eu escolhi erradamente. Eu escolhi de uma maneira egoísta. Então eu tenho dificuldade, eu tenho tropeços, eu tenho alegria, eu tenho surpresa, eu tenho decepção por opção minha. A doutrina não é aquela experiência de dor. Ah, você está pagando por isso. A doutrina não tem esse palavreado. A doutrina não acredita em castigo. A doutrina acredita em reajuste. Que eu posso fazer nessa existência
de uma maneira efetiva, eu posso fazer parte nessa existência, ou eu também posso não fazer nada. Mas jamais a doutrina é aquela que vai dar vazão à dor, à tristeza. Por isso, no início eu falei, vamos colocar um Jesus que não é aquele Jesus que tem dor, que está lá, que precisa da gente ficar idolatrando. Nosso mestre não é para idolatrar. Nosso mestre é para a gente ir junto com ele na caminhada. Por isso ele falou, eu faço, mas vocês também podem fazer. Ele não se coloca em grau de superioridade. Nós sabemos que é um espírito puro. Vamos ver. Se surpreendia. Está lá em Mateus. Tem essa frase. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. O que essa frase está? Aonde ela está? Está naquela passagem onde um centurião, vamos colocar numa linguagem de hoje, um oficial, vai até Jesus pedindo algo. Pedindo para ele? Não. Ele era um centurião, era um chefe, era uma autoridade. Mas ele não vai até o mestre pedir para ele. Vai para pedir para o seu servo. E ele pede a Jesus para recuperar a saúde do seu servo. E Jesus nota a diferença. Esse centurião não acompanhava Jesus nas suas pregações. Esse centurião era a parte, era uma casta diferente. E Jesus fala, apesar dele não ser da minha turma, mas ele veio me procurar porque ele sabe que eu posso fazer algo. Então ele admira. Aqueles que estão perto de mim não têm essa mesma fé. E o que a doutrina vai falar? Vamos ver a nossa definição. Nós precisamos ter convicção. Eu tenho um Pai justo e misericordioso. Eu tenho que confiar no meu Pai. Eu tenho que saber que em momento algum eu estou abandonada. Eu não preciso de rituais. Eu não preciso de imagens. Eu não preciso de cultos exteriores para saber que o meu Pai é a inteligência suprema do universo. Tudo sabe, tudo vê. Ele jamais abandonaria uma criatura sua. Então, olha, não há necessidade de fenômenos. Nós tivemos uma necessidade quando começou a doutrina, que foi para chamar a nossa atenção. Eram os fenômenos, porta batendo, cadeira girando, mas nós temos a doutrina esclarecedora. Nós já passamos pela fase dos fenômenos. Nós temos que acreditar cada vez mais neste Deus amoroso. Independente de eu saber, ele está ali, ele está aqui, ele está lá embaixo, ele está lá em cima, não interessa. Vai continuar sendo o meu Pai. Então, quando Jesus se surpreende com aquele que nunca ouviu, não tinha conhecimento das suas palavras, ele fala, a nossa fé deverá ser uma fé robusta. Deverá ser aquela fé na rocha. Todo mundo pode virar as costas para mim. Todo mundo pode me abandonar. Mas eu estarei sempre acompanhada de espíritos encarnados e desencarnados, colocados pelo Pai para ser o Cirineu. Quem é Cirineu? Aquele que ajudou Jesus a levar a cruz até o Calvário. Todos nós temos vários Cirineus nas nossas reencarnações,
na nossa vida espiritual. É necessário a ajuda de encarnados e desencarnados. Por mais que eu não queira acreditar, a doutrina me dá fatos concretos. Por isso nós estudamos o Evangelho dessa maneira. Vamos voltar para Mateus. Limitação no conhecimento. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Quando Jesus faz este alerta, a doutrina pega essa mensagem e transforma. Orai e vigiai. Nós não sabemos quando nós vamos retornar à casa verdadeira. Nós temos que esta reencarnação com vários objetivos, vários deveres de casa. Nós temos que fazer o máximo para a gente cumprir estas tarefinhas que a gente já veio para trabalhar nessa encarnação. Viemos com um protótipo e viemos com todas as ferramentas ideais apropriadas para essa reencarnação. Nós não temos nem a mais e nem a menos. Nós batalhamos com o que a gente veio para fazer. Por isso, a minha missão não é igual a de ninguém. É única, porque as minhas necessidades são diferentes de qualquer espírito, encarnado e desencarnado. Evolução, ela é única. Eu contribuo no crescimento do outro, mas cada um evolui de uma maneira única. Então ele fala, não sabe quando o vosso Senhor vai estar fazendo checklist. Nós não sabemos quando nós vamos retornar, mas a doutrina nos dá esta pontuação. Vamos retornar e vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos e não fizemos, para que cada apontamento seja mais uma avaliação da sua vontade, da sua determinação como espírito em evolução. Vamos ver outro? Fazia escolhas. Agora nós vamos pegar lá em Marcos. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Essa é uma passagem onde Jesus estava indo para um caminho e no percurso ele muda de caminho porque tinha objetivo. É a passagem que ele vai estar cuidando do gadareno, aquele que tinha demônios no corpo, né? Demônios na linguagem bíblica. Nós sabemos que não existe. O que está falando a doutrina neste pedacinho aqui? Precisamos de reavaliar possibilidades. Nós temos uma doutrina que ela é acumulativa. Eu pego um livro, pode ser que eu não entenda todos os conceitos da doutrina naquele livro, mas eu tenho outros que me vão dar suporte. E este suporte vai me trazer mais responsabilidade. Eu preciso melhorar a minha capacidade de fé raciocinada. Por isso a doutrina ela é fé raciocinada. Ela não é faça isso, faça aquilo, faça... Não é. Ela é sempre explicativa. Vai explicar o seu momento, mas vai te dar incentivo de você sair daquilo. Não podemos estar na doutrina tendo os mesmos comportamentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes daquele primeiro dia que eu entrei na doutrina. Está errado. Se não está evoluindo, se não está desenvolvendo, não está na doutrina. Está visitando a doutrina. Por isso, dentro da doutrina, a gente vê o alerta de Allan Kardec. Né? Nós vamos saber como está o desenvolvimento do espírito segundo a sua própria evolução, o seu próprio desenvolvimento. Então, a doutrina ela traz ferramentas.
ela traz possibilidades. Eu tenho que ir experimentando. Por isso é ciência, filosofia e religião. A filosofia é quando a gente pergunta, quando a gente interroga, quando a gente sente essa ebulição. A ciência é aquela parte que nós vamos, ora fazendo uma coisa, ora fazendo outra, e a gente vai adaptando as possibilidades dos resultados. E a religião é aquela que vai me dar uma constância neste trabalho de crescimento. Então vamos ver, aqui Emmanuel vai fechar essa parte de Jesus, está no livro, Ave Cristo. E ele vai falar, esse Cristo, esse método que nós temos que seguir, não por padrão, mas sim por entendimento. Este Cristo, ele quer coisas fáceis das suas ovelhas. Ele não quer nada além do que nós podemos fazer. Porque o nosso mestre sabe, nós ainda somos espíritos inferiores. Nós ainda estamos num planeta de prova e expiação. Então não seria justo querer um comportamento, querer características nossas acima das nossas possibilidades evolutivas. Então ele quer coisas simples, coisas que todos nós podemos fazer no nosso
Olha, nada é porque alguém me deu. Não, eu trabalhei. E se eu quero coisas melhores, eu tenho que trabalhar mais, ser mais efetivo no trabalho do bem. Porque todo bem ele gera várias ondas magnéticas nessa existência e em outras existências. Então, que nós possamos finalizar esse ano com muito carinho, com muita atenção e lembrando sempre, será que Jesus faria isso se estivesse aqui? Assim nós poderemos crescer com mais constância, com mais efetividade, com mais certeza que estamos fazendo o trabalho certo. É como o J. Jardim fala, todas as vezes que eu tenho dúvida na minha ação é porque eu não estou no caminho certo. Porque se eu estou no caminho certo, o Espírito, ele está tranquilo. Quando não está no caminho certo, o Espírito tenta fazer essa matéria voltar para o caminho, sair da marcha, como foi colocado na lâmina que a gente já estudou. Gente, feliz ano novo, que todo mundo possa fazer um trabalho melhor, mais consciente, porque a doutrina nos oferece várias oportunidades. Né? Todos nós entramos sem saber e a gente vai estudando e a gente vai aprimorando. Este é o papel do Espírito.